Grupão Prefeitura BJI, aqui é o Ronan, eu vou passar para vocês o segundo vídeo da produção Brasil Paralelo, chamada A Crise dos Três Poderes. Vou passar o volume 2. A Brasil Paralelo é de confiança, eles têm muito produção de cultura, educação, ciência, arte, religião, filosofia, política, princípios, segmentos cristãos, familiares e aula de português, ciência, filosofia, e agora estão com uma produção chamada A Crise dos Três Poderes. Então, com vocês, o capítulo 2 da Crise dos Três Poderes, produção Brasil Paralelo, tá bom? Assistam, ouçam aí, 45 minutos. Eu vou beber água antes, para não assustar os espectadores. E vou contar um fato que eu desconfio que eles não conhecem. O nosso sistema político, vamos ser bem claros, desmoronou. Ele desmoronou. Então nós ainda caminhamos rumo à criação do Estado totalitário. Nosso Estado não está nem aí, ele tem uma agenda própria. E ele está, com essa Constituição de 88, ele está inexoravelmente indo para a criação do Estado totalitário. Em nome da democracia vem sendo praticados atos antidemocráticos, atos de extremo autoritarismo, atos que contrariam as liberdades. Mas eu sinto perfeitamente que, em função da própria preparação daqueles que constituem o Poder Judiciário, essa invasão permanente das atribuições dos outros poderes tem representado maior instabilidade do que os erros que os outros dois poderes possam estar fazendo. Não é o Supremo que agride a Constituição, não creio nisso. Nem sempre eu concordo com as decisões do Supremo. Eu acho que o Supremo pode incorrer em erronia técnica. Agora, ativismo, compromisso, atuar partidariamente, atuar ideologicamente, atuar politicamente, não. Eu não identifico nenhum ato do Supremo Tribunal Federal propriamente ativista. Se ele vier a fazer isso, está incorrendo em erro. Só que o Supremo é o que pode errar por último. Hoje tem uma variável móvel, que é uma variável do ódio, e essa variável do ódio impediu o diálogo. Hoje você não tem mais diálogo, se tinha antigamente. O povo tem perdido no Brasil desde 1500. O povo com uma grande massa. Isso aqui é a verdade. Então o povo não perdeu nada, é que o povo nunca ganhou nada. Ou até hoje não teve acesso à vida pública. Eu sei que é meio duro, e eu sei que muita gente vai dizer que eu sou exagerado, eu sou pessimista demais. O goleiro, quando desanda, é uma coisa terrível. É verdade, eu desando às vezes, porque eu acho que é urgente alertar o Brasil para o que está acontecendo. cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Nenhum desses indivíduos tem condição para dirigir o país, nem eles. Eu não vou viver como um rato. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer um papel de idiota. É preciso que a gente denuncie isso, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. São palavras que eu quero que o senhor as engula. O homem dos corredores do Congresso Largou o Fernando Henrique e agora é o homem da confiança absoluta do Lula. As minhas relações são relações conhecidas. não há acordo com esses senhores. São inimigos da pátria. Desde a queda do Império do Brasil, tivemos 6 constituições sem poder moderador formalmente instituído. A constituição mais longeva da nossa história republicana durou apenas 41 anos. Também tivemos 38 presidentes da República até aqui, mas apenas 5 dos que foram eleitos pelo voto popular chegaram ao final do mandato. A Constituição de 1988 vigora há 34 anos, sendo a terceira maior duração constitucional da história brasileira. Nela, insistimos na fórmula copiada da Constituição americana. São 3 poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas se a Constituição americana é sucinta e limita o poder do Estado, a Constituição brasileira é a terceira mais extensa do mundo, só perdendo para a da Índia e a da Nigéria. A premissa básica é que a divisão entre os poderes seria uma garantia de paz, pois cada um dos poderes seria limitado pelos outros. De forma inédita, porque isso não ocorreu nas 7 constituições anteriores, determina que o eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Meyer, preste idêntico compromisso com todos os presentes de pé. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fizemos um grande contrato social no dia 5 de outubro de 1988. Quando essa Constituição foi promulgada. A Constituição Coragem, de que falava Ulisses Guimarães. A Constituição Cidadã, de que o próprio Ulisses Guimarães falava. Ou como disse Plínio de Arruda Sampaio, constituinte, acabamos de montar uma bomba democrática de efeito retardado. A Constituição de 88 foi convocada como uma emenda à Constituição de 67. Claro que politicamente ela tem a autonomia de uma nova Constituição, mas ela foi feita segundo as balizas de uma decisão tomada na vigência do sistema constitucional anterior. Agora, tem um pequeno detalhe, ela tem um vício de origem. Ela não foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Eram deputados e senadores que iriam continuar como tal. E o que aconteceu? Eles legislaram para eles. A Constituição de 88, não é que ela é um fruto de uma evolução histórica dessas constituições, tá? As constituições, elas são rupturas. E a de 88, ela pouquíssimo bebeu nas constituições anteriores. Ela equaciona aspectos liberais, aspectos centralizadores, aspectos descentralizadores e aspectos socialistas, mas a maioria dos líderes da época vinham dos grupos que combateram a ditadura. Portanto, a maioria era revanchista. O mito fundador da nova república, que é o regime que vem a partir de 88, é a luta contra a ditadura. A ideia era, a presidência da república seria forte, mas a presidência da república teria que fazer vários laços com o legislativo. Ou o presidente da república faz uma coalizão com o legislativo, ou ele não governa. Dentro dessa democracia, um sistema mais ou menos bipartidário, não é, que cria o tal teatro das tesouras, social-democrata e trabalhista. Esse é o regime de 88. E revanchista contra o regime militar. Então, com alergia à direita, a conservadorismo, a todas essas palavras que foram adequadas à ditadura, embora o regime militar tenha tirado tanto direita quanto esquerda. Eu tenho dito até que a Constituição tem uma certa longevidade porque ela conseguiu amalgamar, misturar os princípios liberais com os princípios sociais. Você veja, 2 exemplos de princípios liberais: a iniciativa privada, a proteção da propriedade, os direitos individuais.
mas ao mesmo tempo estatuiu os chamados direitos sociais. Você sabe que o direito à férias, 13º, auxílio maternidade, etc., antigamente ficava em legislação infraconstitucional. Agora vieram todos para o texto constitucional. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A educação é direito de todos e dever do Estado. Quando você verifica o direito à alimentação e o direito à moradia, são direitos sociais. Portanto, este amálgama, essa mistura entre os direitos liberais e os direitos sociais é que estão permitindo uma certa longevidade no texto constitucional. E esses direitos econômicos e sociais têm uma diferença fundamental em relação aos outros dois direitos, aos direitos civis e políticos. Por quê? Porque os direitos civis e políticos, eles satisfazem pelo mero exercício. Eu vou votar, ninguém pode me impedir de votar. Eu vou viajar, ninguém pode me impedir de viajar, direito de ir e vir. Ou seja, independe de uma prestação daquele que vai sofrer o meu exercício de direito. Já os direitos econômicos e sociais dependem do quê? Da capacidade do Estado de pagar e satisfazer os direitos econômicos e sociais. Quais são? Direito à habitação, à alimentação, à saúde, etc. E aí surge um novo problema subsequente. A capacidade de pagar? Com o voto universal, nos parlamentos, os beneficiários dos direitos econômicos e sociais passaram a ser representados. Ou seja, começaram a ser votados. Tem representação. É daí porque alguém disse que, em face dessas circunstâncias, a democracia entrou em déficit. Porque a maioria que está nos parlamentos seriam representantes dos beneficiários e não daqueles que davam recursos para o Estado. E aí está o problema que nós temos hoje. O Brasil é constitucionalmente uma social-democracia com viés de esquerda. Ao Estado compete tudo, ao Estado compete a gestão de quase tudo, que ao Estado compete o bem-estar da nação em todas as suas dimensões, ao governo federal. Então criaram uma demagogia enorme em torno de direitos individuais e coletivos, mas na realidade o que eles criaram foi um Estado em que dividiu-se a sociedade em uma sociedade privada e sociedade pública. A sociedade, um setor privado, só tem um direito, ou obrigação, aliás, não direito, obrigação de pagar o imposto. Enquanto que o setor público tem todos os privilégios. E a Constituição de 88, de novo, enfrenta um desafio. E esse desafio é a crise entre os poderes, que pode levar essa Constituição a ter o mesmo destino que tiveram as outras. Ela tem dado ao Brasil, né, vamos dizer assim, com avanços e eventualmente algumas crises, claro, mas ela tem dado ao Brasil um período de estabilização institucional que o Brasil conheceu muito pouco. Então, se nós internalizarmos essa ideia força de que a Constituição é tão boa, nossa, do ser humanista, democrática, civilizada, ela é tão boa que nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista, nós somos um povo juridicamente primeiro-mundista. Eu sempre costumo dizer que ela resolve todos os problemas jurídicos e, naturalmente, políticos do país. Não é? Basta atentar para o texto constitucional. É impossível prosperarmos com a Constituição de 88. É impossível. Não vamos ter estabilidade política nunca com essa Constituição. A população vai estar sempre sob o risco de perder tudo que tem e de ser tiranizada em todos os seus direitos fundamentais. Críticos de diversas correntes políticas apontaram para um mesmo fenômeno: o patrimonialismo brasileiro. Apesar da promessa constitucional de uma democracia representativa, a sensação constante é de que o povo está completamente alienado do poder, enquanto uma casta privilegiada domina a máquina pública. Qual é a causa de o Brasil nunca ter se desenvolvido sob o ponto de vista político, por exemplo? E não existe a diferença entre o que é público e o que é privado. Num país em que não existe essa diferença entre o público e o privado, tem a casta dos que mandam e a casta dos que pagam. Você achar que num país totalmente dominado, você possa ter uma divisão no artigo 2º da Constituição, divisão entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, e tudo há uma confusão total entre um e o outro, como uma confusão total entre o privado e o público. Não existe essa distinção na realidade.
preocupação fundamental com o patrimônio, com a riqueza, com o ganho, em vez da preocupação com o interesse público, com o melhor funcionamento das instituições. Quando os burocratas, às vezes, mandam mais que os políticos, e os políticos pensam mais neles do que no povo, formando uma estrutura de burocratas e políticos, é evidente que o povo sofre muito. Porque ele não consegue deslanchar, a economia não consegue crescer. Ela é sufocada pelas garras daqueles que entendem que o povo tem que produzir muito além do que ele pode produzir. Eu não estou defendendo a população. Eu quero algo, garantir um grupo, garantir um desejo, garantir minha autopromoção, né? E o dinheiro. O caminho mais rápido para a corrupção institucional é o seu autointeresse. E essa é a razão pela qual os que estão em Brasília, que representam a burocracia política, nesse ponto estão unidos. Quer o Poder Judiciário, quer o Poder Executivo e quer o Poder Legislativo. E o povo, simplesmente, a função dele sempre foi de pagar impostos. Ele não tem nenhuma função, ele não está hoje submetido ao Estado. Ele sempre esteve submetido ao Estado, ele nunca teve acesso ao Estado. O Estado é dominado por políticos profissionais. Então, dentro dessa linha, é evidente que eles nunca são favoráveis a uma redução do tamanho do Estado e atacam aqueles que são favoráveis a uma redução do tamanho do Estado. A apropriação de recursos para sustentar burocratas tomou conta do Brasil de forma pouco conhecida no resto do mundo. Apenas em 2021, o brasileiro pagou 2,5 trilhões de impostos para o governo. O país tem a 14ª carga tributária mais pesada do planeta e o povo brasileiro trabalha quase metade do ano apenas para pagar seus impostos. Em 2021, a burocracia consumiu 33% do PIB. E o nosso Congresso tornou-se o segundo mais caro do mundo. Cada parlamentar brasileiro custa mais de 20 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Um parlamentar considerado de alto custo, como o alemão ou o francês, custam menos de 3 vezes o brasileiro. Já os parlamentares mais econômicos, como o britânico, chegam a custar 20 vezes menos que o brasileiro. O custo da ineficiência do Estado é estimado em 1,5 trilhão de dólares por ano. É evidente que o Estado brasileiro ele é formado por um número de dezenas de ministérios, absolutamente inúteis, que não prestam serviço nenhum, e prestam desserviço, né, como se viu aí na questão da vacina, e tem um contingente de servidores públicos absolutamente imenso. São 11 milhões e 500 mil funcionários públicos do Brasil. Então, esse número é excedente e não tem nele nenhuma questão de produtividade. O Fernando Henrique, que tinha noção de políticas públicas, embora tivesse sido aprisionado pelo Centrão no último mandato dele, tinha perfeita noção. Então colocou na Constituição que além da moralidade, impessoalidade, legalidade, também deveria haver a eficiência. Imediatamente no dia seguinte, todos já puseram na folha de pagamento deles o adicional de eficiência, inclusive dos aposentados. Os aposentados tem um adicional aqui de 10 mil reais na sua conta, porque é representada na eficiência. Então nunca não há eficiência e produtividade nenhuma. O Reino Unido tem 16 estatais, né? Os Estados Unidos tem 16 estatais. O Japão tem 8 estatais. E o Brasil tem quase 500 estatais. Claro que por trás dessa opção por uma máquina estatal grande, existe a boa intenção, existem legítimas visões estatal desenvolvimentistas, mas existem as engrenagens corrompidas daquela mistura patrimonialista do público e do privado que persiste no Brasil desde as suas origens coloniais. Na própria também setor público existem as caças de exploração, as caças de proveito total, né? Porque entre eles tem, por exemplo, os professores ganham pessimamente, entendeu?
Quer dizer, porque quem ganha mesmo são esse pessoal que ganha 100 pau por mês, 150 pau por mês, entendeu? 200 pau por mês, 500 pau por mês, entendeu? Como certas figuras aí sobre esses remotos estados que tem aí, Acre, não sei o quê, Rondônia. E é interessante, eu estou falando sobre o pensamento de uma estrutura e não dos homens que estão nessa estrutura, que muitos deles nem têm consciência de que eles participam desse estamento. Muitos deles estão absolutamente tranquilos, que se consideram bons brasileiros e atuam na certeza de que estão fazendo o bem do Brasil. A Câmara dos Deputados do Brasil é uma coisa estapafúrdia. É uma coisa estapafúrdia. Primeiro, é grande demais. Nós não precisamos 513 deputados. Né? Estados Unidos, que é 1/3 maior do que o Brasil em população, tem 1/3 a menos de deputados federais. Só por aí você vê, né? Todos os cidadãos não governamentais são de segunda categoria. Não têm aposentadoria digna, eles são obrigados a trabalhar sem garantia de empregos e quando há uma pandemia, há uma queda normal dos seus vencimentos, como acontece com os cidadãos de primeira categoria, políticos e burocráticos, que toda hora vão aumentando, pedindo privilégios, etc. Como eles são os senhores feudais da democracia brasileira, eles têm todos os direitos de aumento, mesmo quando as situações não são boas. Enquanto a gente da plebe, cidadão de segunda categoria, nós que representamos o povo, aqueles que o Constituinte colocou que eram os verdadeiros detentores do poder, pelo artigo 1º, nós não somos, não temos voz ativa. E nós somos obrigados a eleger aquilo que os partidos políticos colocam. O Brasil não tem partidos políticos. Tem siglas que se registram no Tribunal Superior Eleitoral como se fossem partidos. Nós temos arranjos de conveniência. Tanto é que tem a abertura, né, a janela para a mudança de partido. Isso é um absurdo. Isso é um negócio completamente absurdo. São o que você poderia chamar de corporações, de pequenos grupos que se especializam em tentar arrancar um pedaço do tesouro em algum lugar. É lamentável dizer isso. Eu fico triste em dizer isso, mas é a verdade. Olha, com toda franqueza, hoje nós temos siglas partidárias, não temos partidos políticos, né? Porque, uma breve explicação, né? Partido é uma palavra que vem de parte, parcela, e político vem de polis. Polis que é cidade grega. Então, o partido político, em princípio, representa, deveria representar uma parcela da opinião pública que pensa de uma determinada maneira e quer chegar ao poder para governar a polis, para governar a União, Estados e municípios. Nós não temos isso no país. Nós temos siglas partidárias. Os programas são iguais, são todos iguais. Não há parcelas de opinião pública, né? Porque a Constituição diz assim, todo poder emana do povo. Então, o poder do presidente emana do povo, governador emana do povo, senador, deputado, tudo emana do povo. Ora, se emana do povo, o princípio é da maioria. Quem tem mais votos é que deve representar o povo. E no caso do quociente eleitoral, do sistema proporcional, que é o atual, não há maioria no parlamento governando. Quando vamos às urnas votar em um candidato a deputado, temos a impressão de que estamos escolhendo quem vai nos representar no parlamento. Por incrível que pareça, isso não é verdade. No sistema eleitoral brasileiro, não são os candidatos com mais votos que vão entrar no Congresso. Quando você vota em um candidato, está votando no partido que ele está afiliado. A soma dos votos em deputados e legendas vai definir quantas cadeiras cada partido terá dentro do Congresso. Mas o que importa na prática é que um candidato que obtenha mais votos do que outros pode não ser eleito se o seu partido, no total, recebeu menos votos do que o partido de outro candidato. Talvez o exemplo mais famoso tenha sido as 3 candidaturas do Palhaço Tiririca, que foi candidato pela primeira vez pelo PR e recebeu mais de 1 milhão de votos. Com essa candidatura, o partido aumentou o número de cadeiras no Congresso. Tiririca não precisou usar todos os seus votos. O Palhaço ocupou apenas a primeira cadeira do partido,
enquanto os outros votos foram usados para eleger deputados, como o Miguel Lombardi, que só recebeu 32 mil votos. Esse é o segredo por trás de campanhas eleitorais inusitadas de famosos. Quando você pensa estar fazendo um voto de protesto numa celebridade, está, na verdade, caindo na armadilha do partido. Quando você escolhe o seu candidato, está, na maioria das vezes, votando indiretamente no candidato do partido. Os partidos escolhem os puxadores de voto para ganhar as cadeiras e usam os votos deles para eleger aqueles que não são os representantes do povo, mas do partido. O sistema é confuso, pouco divulgado e cheio de fórmulas. Para se ter uma ideia do efeito prático, nas eleições de 2018, apenas 27 dos 513 deputados dependeram do voto direto do eleitor para serem eleitos. Todos os outros 486 deputados, ou seja, 95% da Câmara dos Deputados, foram eleitos por redistribuição de votos dentro dos partidos. Políticos profissionais que nunca ganharam uma eleição se beneficiam desse sistema para passar a vida inteira dentro do parlamento brasileiro, normalmente governando mais do que os que receberam os votos. Muito se fala em renovar o Congresso brasileiro e escolher melhor os nossos representantes. Mas a verdade é que no Brasil isso é impossível. O sistema proporcional é um sistema que você não conhece o candidato que você elege. Só 20%, não 20%, não, muito menos, né? Foram eleitos por votos diretos. Sempre foram votos pela somatória do voto proporcional. Poucos deputados recebem um número de votos suficiente para sua eleição. O que está acontecendo, que nós estamos vendo atualmente? Nós estamos vendo os partidos procurando os chamados puxadores de votos. Aqueles candidatos que recebem uma quantidade enorme de votos e essa quantidade enorme de votos permite que o partido conquiste tantas cadeiras que serão ocupadas por gente que não tem voto. Pelo sistema do quociente eleitoral, que como é hoje, muitas vezes um partido traz um candidato que tem 2 milhões de votos e tendo 2 milhões de votos, supostamente, se o quociente eleitoral é de 300 mil votos,